ser humano sempre gostou de obras gigantes e bem pomposas. E quando você manda em um grande império da antiguidade, recurso é o que não falta para fazer acontecer. Meu nome é Guilherme, e hoje eu vou te contar a história por trás das 7 maravilhas do mundo antigo. Já clique em gostei aqui embaixo, e se você chegou agora, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das incríveis histórias que trazemos toda semana. As 7 maravilhas do mundo antigo são majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Idade Clássica. A origem dessa lista é incerta, porém provavelmente foi criada por um grego chamado Antípatro de Sidon. Isso explica o porquê de todas as maravilhas estarem concentradas em regiões próximas à Grécia Antiga, provavelmente as que mais se destacaram entre as que ele visitou. A mais antiga dessas construções é a Pirâmide de Quéops, sendo também a única construção da lista que permanece de pé até os dias de hoje. Ela foi construída por volta de 2500 a.C. A mais nova é o Farol de Alexandria, construída em 280 a.C. Essa lista surgiu como uma espécie de guia de viagem do mundo antigo. Logo, as maravilhas eram destacadas como coisas a serem vistas pelos viajantes. O ser humano sempre amou viajar. A primeira maravilha da lista é a Pirâmide de Quéops. Na lista original, apenas a Pirâmide de Quéops foi incluída, mas não dá para deixar de notar o resto da necrópole de Gizé, contendo as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, além da famosa Esfinge, diversas tumbas de antigos faraós egípcios, entre outras construções. A Pirâmide de Quéops é a mais antiga e maior entre as pirâmides. É a única que, entre as maravilhas do mundo, permanece em pé. Construída durante a quarta dinastia egípcia, ela servia de túmulo para o faraó Quéops. Os egípcios acreditavam que a alma saía do corpo após a morte e ficava vagando. Logo, era uma espécie de mansão pós-morte para pessoas importantes da corte. A parte externa era feita de pedra calcária polida, tendo seu pico coberto por ouro, e era extremamente brilhante à luz do sol. Ela foi a maior estrutura construída pela humanidade, até que a Catedral de Lincoln foi construída na Inglaterra em 1311, durante a Idade Média. A construção envolveu dezenas de milhares de escravos, que carregavam pedras pesadas de várias toneladas, e usou técnicas de transporte avançadas para a época, levando vários anos até ser concluída. Estima-se que 2,3 milhões de blocos foram usados na construção, alguns chegando a pesar até 80 toneladas. Boa parte do revestimento e dos tesouros internos da pirâmide já sofreram com a erosão e com o saque, mas, mesmo sem toda a sua glória, ainda hoje a imponente pirâmide é uma obra a ser vista pela humanidade. A segunda maravilha a ser construída foram os Jardins Suspensos da Babilônia, por volta de 600 a.C. Entre todas as maravilhas é a que menos se sabe. Muito se especula sobre seu formato e dimensões, porém há pouca descrição e quase nenhum vestígio dela. Mas isso não significa que ela não tenha existido, embora muitos acreditem que não passe de um mito. Segundo relatos antigos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teria o construído para sua esposa, que era de outras terras e sentia a falta dos bosques e das florestas do seu país plano. O jardim seria constituído por várias camadas, terraços ascendentes cheios de plantas, tendo uma das visões mais deslumbrantes para algumas pessoas. Era construído de forma que todo o jardim recebia luz e a água corria por ele. Se o jardim de fato existiu, foi destruído em algum momento após o primeiro século depois de Cristo. A próxima maravilha da lista é o Templo de Ártemis, ou Templo de Diana, que se situava na cidade de Éfeso. Era o maior templo do mundo antigo, tinha 127 colunas de mármore, cada uma com 20 metros de altura. Foi construído por volta de 550 a.C., porém, assim como a grande maioria das maravilhas dessa lista, ele também foi destruído. A causa disso foi um incêndio, 200 anos após a sua construção. Em 323 a.C., foi reerguido por Alexandre o Grande. Porém, sucessivos terremotos e saques causaram novamente a sua destruição, de forma que hoje apenas uma solitária coluna está de pé, sendo reerguida por arqueólogos alemães no século XIX.
Outra obra arquitetônica levantada em homenagem a um deus grego foi a estátua de Zeus. Feita em 435 a.C., era uma figura sentada gigante que possuía cerca de 13 metros de altura. Isso correspondia a um prédio de 5 andares e ficava em Olímpia, na Grécia. Criada pelo artista grego Fídias, ficava dentro do templo de Zeus. A estrutura tinha placas de marfim e painéis de ouro sobre uma estrutura de madeira. Depois de muitos anos, já sob o comando do Império Romano, ela foi levada até Constantinopla, onde um incêndio a destruiu, tendo desaparecido completamente. A quinta maravilha da lista é chamada de Mausoléu de Halicarnasso. A estrutura era uma tuba pomposa, construída na cidade de Halicarnasso. Foi construída pela irmã de Masuolo, para ser a tumba do seu irmão, que na época era governante da região. Tinha aproximadamente 45 metros de altura, adornado cuidadosamente de todos os lados, e a sua estrutura finalizada foi considerada um triunfo estético. Por causa de Masuolo, que estava enterrado ali, qualquer grande tumba construída posteriormente pela humanidade ganhou o nome de mausoléu. O mausoléu existiu por um longo tempo, mais de 16 séculos, resistindo a guerras e invasões. Porém, sucessivos terremotos o derrubaram e hoje restam apenas ruínas. A penúltima maravilha da lista é o Colosso de Rhodes, uma estátua gigante de Hélios, deus do sol da mitologia grega. Foi construída no porto da cidade, em comemoração a uma vitória militar sobre os exércitos da Macedônia cerca de 280 a.C. Conta-se que as armas do inimigo foram derretidas, dando origem à estátua, que tinha cerca de 33 metros de altura. A estátua, porém, não resistiu a um terremoto em 226 a.C. e caiu, tendo ficado no chão por muito tempo. Mesmo assim, ainda era visitada por muitos. Porém, quando o califa Moáwia tomou a cidade de Rhodes, ele derreteu e vendeu a estátua a um judeu em 653 d.C. Conta-se que ele precisou de 900 camelos para carregar todo o bronze da estátua. Em 2015, arquitetos europeus anunciaram um plano para construir um novo colosso moderno na cidade. A última maravilha da nossa lista, sendo também a última a ser construída, foi o Grande Farol de Alexandria. Ele foi construído pelo reino Ptolomaico entre 280 e 247 a.C., na cidade de Alexandria, sendo a segunda estrutura mais alta dessa lista, perdendo apenas para as pirâmides. A luz era produzida por uma rocha no topo e teria sido construído com blocos sólidos de calcário. O projeto inclusive serviu como base para todos os outros faróis posteriores no mundo, trazendo um guia aos viajantes marítimos. O farol resistiu a vários terremotos ao longo dos séculos, tendo sido reparado muitas vezes. Porém, em 1480, o sultão do Egito, Qaitbay Bey, resolveu construir uma fortaleza medieval no lugar onde ficava o farol, usando várias pedras caídas, e o farol sumiu de vez. Embora a maioria das maravilhas não exista mais, elas mostram muito da força de vontade e dos pensamentos dos nossos antepassados, que se esforçaram para criar incríveis monumentos em tempos bem diferentes dos dias de hoje. Por pouco tempo, todas elas existiram ao mesmo tempo, e mesmo não tendo resistido ao impiedoso teste do tempo, essa história merece ser contada. Se essa história despertou o seu interesse, deixe seu joinha, inscreva-se e ative as notificações. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo incríveis histórias. Assista também outros vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.